Oi, pessoal. Sou Cíntia France, sou terapeuta sistêmica e adoro conversar com gente interessante que traz para gente assuntos fundamentais para o nosso autoconhecimento. Você vai ver agora, na sequência, a entrevista com a Milene Davis. Ela fala sobre treinamento, sobre PNL e hipnose. Vocês vão babar com as informações. Fica aqui comigo. Oi, pessoal, bom dia, tudo bem por aí? Hoje eu tenho aqui essa querida Milene Davis. A gente é amiga já há algum tempo. Ela é treinadora comportamental, especialista em PNL e hipnose. Olha que coisa bárbara. Ela vai falar com a gente e explicar direitinho o que é que tudo isso faz de benefício, o que é que traz de benefício para a gente. Tudo bem, Milene? Oi, Cíntia, tudo bom, querida? Prazer estar aqui e honra estar aqui. Pois é, já há um Espaço tempão a gente estava querendo, né, organizar de essa verdade. entrevista. É, que bom mesmo, um prazer é meu ter você aqui. Me fala um pouquinho aí para o pessoal ver de onde você é, porque o seu sotaque ele é inconfundível, né? Mas é bom a gente colocar, né, guria? Exatamente, exatamente. Eu sou gaúcha, sou de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e estou nos Estados Unidos. Vai fazer 2 anos, em janeiro, né? Claro que as pessoas estão vendo esse vídeo aqui em momentos diferentes. A gente está fazendo hoje em Sim, dezembro de 2022 e agora, mês que vem, 2 anos de pois América. é, muito bem. Eu lembro a primeira vez que você me conversou comigo, me contatou. Nem parece que faz 2 anos. Nossa, tu foi uma das primeiras pessoas que eu contatei. Pois é, eu lembro Comecei a buscar perfeitamente. referência no desenvolvimento humano e É, alguém me passou o teu contato. Eu não lembro nem quem passou. E é, essa mulher aqui é fantástica. E aí a gente começou a conversar, foi, almoçamos me- juntos foi e aí, mesmo, foi mesmo. Daí as coisas meio se dividiram, cada um com seus é, afazeres. É. Me fala como é que é essa coisa de ser treinadora comportamental. Eu acho bárbaro esse nome, né? exato. Porque é uma coisa mesmo de a gente ultrapassar aquele limite do coach, né? Que diz para você Exato, aquilo que você tem que fazer, né? Então explica aí exato, direitinho como é. exatamente. Tu usou uma metáfora perfeita, assim, é quebrar a barreira da teoria e ir para a Uhum. prática, né? Porque a gente sabe, e quantos de nós aqui já lemos tantos livros sobre desenvolvimento humano, sabemos das coisas, a gente muitas vezes sabe aquilo que precisa ser feito, mas não faz. E essa é a grande questão das pessoas, né? Para buscar uma vida saudável, para se alimentar saudável, para fazer uma atividade física, para ter uma carreira de sucesso, basta a gente botar no Google, né? E ali vem várias dicas, ali Uhum. vem várias receitas, várias teorias. Mas a questão é, por que que a gente não faz aquilo que precisa ser feito muitas vezes, né? O que está impedindo a gente de crescer e de ir para um próximo nível? Então é justamente aí onde entra o meu trabalho. E por que que eu trabalho hoje com PNL e hipnose, Cíntia? Justamente pela minha própria história. Eu tive gráfica, trabalhei na indústria gráfica foi quase 20 anos e eu sou formada em design gráfico. Então eu só sabia fazer isso durante muito tempo na minha vida. Uhum. E, e quando a revolução digital chegou, que foi ali em 2010, 2011, o que que acabou acontecendo? As pessoas pararam de imprimir, principalmente no Brasil. Eu vejo que aqui nos Estados Unidos a realidade é um pouquinho diferente, mas reduziu drasticamente. Não só drasticamente, mas como alguns clientes eles pararam total. Eu tinha um cliente que eu mesma atendia pessoalmente, todo mês 3.500 revistas, e um dia ele chegou para mim, era uma conta de, na época, né, quase 50 mil reais de faturamento mês, e ele chegou para mim e disse assim, a partir do mês que vem, a gente vai enviar a revista por e-mail para os clientes, para os assinantes. Então, do dia para a noite, literalmente, o faturamento de 50 mil reais, ele acabou. E assim foi sucessivamente, foram vários casos Claro. assim. Então, resumindo a história, a gente precisou fechar a empresa, né, encerrar as atividades, e ali eu me vi perdida profissionalmente. Eu não tinha mais identidade, quem eu era como profissional.
né? E muito do que a gente é aquilo que a gente traz na nossa profissão ou aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. É o que nos Ah, preenche, né? A maior parte do nosso tempo ela é tomada pelo nosso trabalho. E eu estava perdida, Cíntia. E realmente, assim, aí o meu relacionamento não estava legal, a minha vida toda estava bagunçada. E a minha mãe, até ela disse assim, Milene, vai fazer alguma coisa, vai fazer um curso de PNL, porque é autoconhecimento, vai te conhecer mais profundamente, saber quem tu é, o que que tu quer para iniciar uma nova vida. Eu estava com 35 anos na época, super ah, jovem, é. é. E eu segui o conselho dela, né? Eu vou lá ver o que tem aí para mim. E eu me encantei com a programação neurolinguística, porque eu me dei conta de uma forma muito rápida, num curso que eu fiz em um mês, foi uma imersão, eu me dei conta de uma forma muito rápida que eu estava sendo responsável por tudo aquilo que estava acontecendo na minha vida. E comecei a identificar ali, e o processo de autoconhecimento ele não termina nunca, né? A gente está Claro que não. É, tá sempre se descobrindo, e daqui a pouco quem é a Milene hoje, né, e quem vai ser a Milene amanhã no futuro, e por aí vai. E aí eu me encantei com a PNL, porque realmente, assim, a PNL fez comigo em um mês o que a terapia não tinha feito em 5 anos. O que a terapia, na verdade, o convencional. processo convencional, digamos assim, né? É, A terapia cognitiva e tal. E ali eu me encantei e ali eu não tinha, eu estava, entre aspas, desempregada, né? é claro. E aí eu me encantei realmente e fui convidada a fazer parte, a entrar como vendedora naquela escola que eu havia feito o curso. E eu pensei, bom, então vamos lá. E ali, realmente, aí eu me descobri nessa nova profissão, aí fui cada vez me aperfeiçoar, aí lá comecei a dar palestras, aí fiz toda a minha formação em PNL, aí fiz 3 formações em hipnose, aí eu não parei mais, aí eu fui, então desde 2012, tem 10 anos, eu comecei a trabalhar com isso, com a PNL, com a hipnose, e aí veio o mundo dos treinamentos também, né? Levar toda essa, digamos assim, essa metodologia para dentro de empresas, como liderança, né? Ninguém nasce líder, a gente aprende a ser líder, né? Isso é um grande É. mito, inclusive, que as pessoas têm, né, Cíntia? Assim, o fulaninho, a gente já Já vê, nasceu pronto. já nasceu pronto. É. Isso é mito, isso não existe, né? A gente tem que se desenvolver, a gente tem que se Claro aperfeiçoar. que a gente vai passar por etapas, cada um com a sua limitação, né? Mas você chega onde você quer, né? Em relação a tudo. É, Exato. É uma é, questão de treino, é uma questão de treino, 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 né? Não, quanto mais a gente, o que que é ser mestre, né? E desenvolver a maestria? É treino, é quanto realmente é, mais a gente treina. E para isso, a gente precisa de inteligência emocional, né? Agora já levando para qual é a necessidade, a grande necessidade das pessoas desenvolverem a inteligência emocional. Porque cada vez a gente vai mais longe. Se a gente quer é, a ficar aqui no. E até mesmo, se eu fosse ficar no meu mundinho, né? Assim, eu não vou sair de casa, eu vou ficar em casa, mesmo assim eu preciso de inteligência emocional para lidar com as minhas frustrações, com os meus medos, com a minha ansiedade. Então, a gente precisa. E eu tenho uma teoria, assim, de assim, ó, que a gente se desenvolver e buscar inteligência emocional é uma atitude de respeito com o outro, uhum, sabe? É uma atitude de respeito com quem está à nossa volta. Por quê? Porque, olha só, eu tenho, digamos, uma amizade com a Cíntia, né? Tenho uma amizade contigo. E quero aprofundar as minhas relações. A gente quer, por mais que a gente não tenha tempo, a gente tem o desejo de aprofundar aquelas relações que a gente identifica que são realmente boas para a gente. Então, se a gente quer aprofundar as relações, a gente precisa, em primeiro lugar, se conhecer. Porque se eu me conheço, fica mais fácil de eu lidar comigo mesma e assim eu fico, digamos assim, eu sou uma pessoa melhor para os outros também. Né? Então, uhum. eu sou uma pessoa melhor para minha amiga Cíntia, para o meu marido, para o meu filho, para minha mãe, para minha família, para os meus clientes, né? Porque todo mundo quer um ser humano inteiro, é, e ali consciente de si, né? É, mais dono de si próprio, né? Senão a gente fica aí embolado no meio de campo, cheio de projeção, cheio de, né, história mal resolvida.
E eu acho que é essas duas funções que você tem, que acabou desenvolvendo e muito bem, né? Essa é de gêmeos, né? Sou de Eu gêmeo. acho, então isso é muito legal. Dentro do geminiano, você atua muito bem com o PNL e com a hipnose, porque você Aham. utiliza as duas partes, né? E eu até Exato. agrego um pouquinho essa coisa da inteligência emocional, que eu acho que agora a gente também está conectado com uma inteligência espiritual, que ela também é muito importante, né? As pessoas Exatamente. falam pouco, mas ela é fundamental. Não tem nada a ver com religião, claro, E né? não tem nada a ver com religião. É, E é novo e é fantástico, e que bom que as pessoas estão cada vez mais abertas e falando sobre isso, né? é, E acho que a é, primeira coisa é que as pessoas confundem mesmo a religião com a espiritualidade, né? é. Então me fala, para quem gostaria de fazer, ou pensa, ou vai escutar o seu vídeo, onde exatamente eu posso utilizar PNL e a hipnose? Uhum. Em que aspecto da minha vida? Em todas as áreas, pessoal e profissional. Por exemplo, e a gente estava falando antes, né, Cintia, eu estou aqui literalmente fazendo as malas e preparando todo o material para um evento que eu vou ter em New Jersey na quarta-feira, né? Viajo Uhum, amanhã de manhã e amanhã de tarde tem todos os preparativos lá já no local e tal, em que estarão lá. Quem são as pessoas que vão estar nesse treinamento? A pessoa, a equipe da TI da BMW, né? Toda a equipe uhum, da parte da tecnologia da informação. E o que que acontece, né? E por que que hoje as empresas estão tendo consciência e investindo em treinamento para as pessoas? Porque elas sabem que se elas tiverem pessoas mais alinhadas, mais uhum. conectadas entre si, o grande problema, tanto das pessoas de uma forma geral, é a comunicação. Um diz uma coisa e o outro entende outra. E aí Sim, dá conflito. Aí dá aquela coisa, ah, mas não era isso que eu quis dizer. Ah, mas você não entendeu. Ah, mas eu te falei. Então, como que a gente. As pessoas estão sempre buscando responsabilizar o outro, né? claro, Óbvio, é muito mais fácil eu muito mais responsabilizar fácil. alguém do que assumir a responsabilidade para mim, porque senão eu tenho que reconhecer que eu não sou boa o suficiente. Aí aquela Tudo vem aquilo que eu escondo, claro. tudo aquilo que a gente esconde. Então, a inteligência emocional ela serve para que a gente se comunique melhor com as pessoas Uhum. em todas as áreas, Mas né? ela atua também, até uma pessoa que é tímida, não consegue falar, que trava em Exato, público, tudo, ela exato, atua bem. exatamente. E então, assim, eu já atendi muitos casos de pessoas que literalmente tremem, né, ao falar em público. E é normal, é algo natural, porque quando qualquer ser humano vai, né, se pronunciar, falar, apresentar um trabalho, apresentar um projeto, apresentar qualquer coisa que seja, ela ali, ela está sendo julgada e ela sabe disso. Só que nós temos medo do julgamento. A gente não quer ser julgado. Só que o Uhum. julgamento, ele é um processo que faz parte do ser humano. A gente julga e a gente precisa julgar o outro para conseguir avaliar aquilo que é perigoso e aquilo que não é na vida. Então, atua como, né? E a hipnose atua de uma forma muito profunda na resolução de traumas, né? Claro que os traumas eles têm diversos níveis, né? Então, assim, tudo aquilo que ficou, que alguma coisa aconteceu na infância, aquilo que ficou marcado, a gente manifesta na nossa vida adulta. E a gente precisa limpar isso, né? E dar um significado diferente. Então, muitas experiências que foram vividas, né, traumáticas, a gente consegue resolver isso com a hipnose. A questão de relacionamento. Eu passei por relacionamento abusivo, né, mais de um até. E a PNL me trouxe clareza do que me mantinha presa em relacionamentos abusivos. Ah, Então, que assim, interessante. isso é muito interessante, né? A gente precisa tomar decisões a todo momento, né, Cíntia? Toda hora a Uhum. gente tem que decidir o que que a gente vai comer, o que a gente vai vestir, o que a gente vai fazer, principalmente na questão profissional. Qual é o direcionamento que eu vou dar para minha carreira? E quando a gente não tem clareza das coisas, a gente fica muito perdida, né? Uhum. E a gente precisa, então, ter clareza para que tome a decisão. Quantas. Não importa se a gente mora nos Estados Unidos, Brasil, qualquer lugar do mundo, mas quantas vezes a gente fica diante de
diversas oportunidades, né, de escolha que temos. Eu Então, sempre digo, eu sempre digo que autoconhecimento dá a você a possibilidade de escolher, que é o único exato, caminho, né? Você exato, só pode escolher algo que se encaixe em você se você tem autoconhecimento. Então, exato, a PNL, a hipnose, como outras, mas ela atua exatamente nessa redescoberta para você se realinhar, né, e para ir em direção àquilo que você quer. exatamente. E É, tem muita gente, Cíntia, que tem medo, né? Eu não é sei se, mesmo? aham, eu não sei se no caso do teu trabalho isso acontece, mas no meu acontece muito. Dois tipos de medo. Primeiro, tem gente que tem medo de hipnose, que acha que as pessoas dizem, Ah, ah, eu vou voltar. Eu sempre digo assim, primeiro que para voltar tem que ter ido. claro. E você não vai para lugar nenhum. Tu vai ficar aí sentada, a gente vai fazer o processo, você vai ficar É, sentado numa poltrona e você vai ficar na poltrona, né? Então, não, até porque a pessoa não pode dormir no processo. Se ela dormir, eu perdi o cliente. Ela tá dormindo, ela tá sonhando, ela não tá tá aqui lá. conscientemente, é isso. Exato. Então, o que a gente faz, o que que é o processo de hipnose? É uma redução do nível de julgamento. Por quê? Como é que isso funciona? Todo mundo sabe que fumar, digamos assim, dá câncer no pulmão, né? Puxa vida, você está fumando, para de fumar porque o cigarro faz mal. A pessoa sabe disso. Para de comer porque o doce vai te engordar. A pessoa sabe disso, eu não estou dizendo nenhuma novidade para ela. Mas tem uma parte dela inconsciente, ali, uma parte a mente inconsciente dela é que faz ela ir na busca desse desejo, de satisfazer esse desejo. Uhum, E é uhum. com essa parte que eu preciso conversar. Mas é como se na frente dessa parte, aqui pegar uma, né, digamos que aqui seja a parte inconsciente. Na frente dessa parte aqui tem um cara bloqueando, tem um guarda dizendo: "Não, aqui você não vai entrar porque esse terreno aqui é perigoso. E aqui quem cuida sou eu, então eu preciso tirar esse cara de cena para daí conversar com essa parte. Então a pessoa não Ah, pode estar dormindo. Então ela tá. tem que estar realmente ali, só que, digamos assim, num nível mais baixo de consciência, né? Porque o nosso estado de alerta é que é o nosso o estar alerta, tanto é que quando a gente para estarmos muito conscientes daquilo que está acontecendo no aqui e agora, eu preciso estar com todos os meus sentidos, né? A minha visão, a audição, o Sim. tato, o paladar. Opa, o que está acontecendo aqui? Eu estou conversando com a Cintia agora, eu estou consciente. Estou consciente, eu estou aqui na minha casa, na parte do meu escritório, onde eu Uhum. trabalho. Eu estou consciente, eu estou plenamente consciente daquilo que eu estou dizendo e daquilo que eu estou fazendo. Mas esse não é o estado que o hipnoterapeuta precisa para fazer um processo de mudança. A gente precisa reduzir esse nível de consciência. E aí é onde entra a hipnose para isso. Então é um processo divertido até, um processo É, tranquilo, é, divertido. muito bom. E bem pontual, né? Você Bem, atinge exatamente o lugar que precisa. uhum, Aliás, eu sempre comento que todas as atuais, ah, vamos colocar que elas tiveram uma repaginação, né? Essas exato, terapias, né? E elas são todas muito dinâmicas, todas elas são dinâmicas e rápidas, porque tem a ver mesmo com o momento que a gente vive de tecnologia, é exatamente aquilo que você começou na sua entrevista falando, né? Da gráfica. Antigamente você ficava 30 anos, 40 fazendo uma terapia, né? Anos deitado ali com aquela narrativa, até que um dia você teve um insight ou não, né? Agora não. É, exato. agora não, agora essa união, né, da PNL, da hipnose, da constelação, Theta Healing, barra de Access, é tanta coisa que ajuda você a se realinhar e olhar diretamente para aquilo que você precisa. Isso é fantástico, né? Exato, exatamente. Eu tive um cliente que me disse exatamente isso, Cíntia. E é fantástico, assim, constelação familiar hoje extremamente difundida e cada vez mais acessada e utilizada. Teta Healing, PNL, hipnose, muitas. E eu tive um cliente que me deu exatamente esse feedback, Milene, eu não tenho tempo para perder. Eu estou com 50 É, anos, eu preciso das respostas para as minhas questões. Eu não posso uhum, ficar aqui fazendo.
processos de avaliação e mudança que eu não sei quando, porque quando a pessoa tem um insight, se tiver, o problema já é outro. Já é outro. Daí vai ter que abrir uma caixinha, né, um baúzinho e falar, bom, do que é mesmo que a gente conversava há 10 anos atrás, né? Exatamente. Mas tem mais isso. É complicado, né? É, Me fala aham. uma coisa. Você, quando veio para cá, você veio com toda essa já preparada, né? Com esse PNL, com esses. Você já tinha deixado, né? Aquela estrutura pré-tecnologia e já tinha entrado nessa área. Isso já. Como foi você colocar tudo, porque você utilizou todos os seus recursos para hoje essa moça está fazendo um treinamento na BMW, né? Como é que foi isso? Olha, Cíntia, a gente é engraçado porque assim é aquela máxima do Steve Jobs, né? Depois que os anos passam, aí a gente olha para trás e aí a gente consegue conectar os pontos, né? E, e quando eu fiquei perdida na vida, né? Lá, e agora o que que eu faço? E aí eu entrei para o desenvolvimento humano e aí eu via lá profissionais assim, né? A Cíntia, anos de experiência. Aí eu via profissionais assim, fulano de tal, 20 anos, formado em psicologia, formado nisso, tantos anos de experiência, tantos anos disso. Eu disse, gente, eu tô com 35 para 36 anos. Eu sou formada em design, tenho experiência de quase 20 anos em indústria gráfica e eu agora caí no desenvolvimento humano, competindo com psicólogos renomados e outros profissionais. Eu disse, eu tenho que ser boa nisso que eu estou fazendo, então eu vou fazer meu tema de casa, eu vou baixar a cabeça, vou estudar e vou me qualificar. E aí, olha como são as coisas, né, Cíntia? É a questão do preparo. Tu nunca sabe quando a oportunidade vai bater na tua porta. A Uhum. questão é, esteja pronto. Esteja Na pronto. verdade, eu até coloco diferente. A oportunidade sempre irá bater à sua porta. Esteja pronto. Exato, exatamente, né? A gente sempre tem oportunidades. Sempre. E a questão é, né? Ou eu tô pronta, ou eu vou ter que Não estou deixar a pronto. oportunidade, eu vou ter que passar para o outro, né? Aham, E aham. aí, claro, o estar pronto é relativo, obviamente, né? A gente nunca está perfeito, ou nunca somos perfeitos, mas é minimamente preparado. Então, eu sempre busquei os meus treinamentos em inglês nos Estados Unidos, aqui. Então, em 2012 eu fui para Califórnia, depois eu vim para Flórida em 2000, foi 2015. Eu fiz 2 cursos aqui na Flórida, foi quando eu fiz a formação em PNL com o Bandler e a hipnose. Depois, em 2018, eu fui para Portugal, mas ele era americano, ele tinha ido para Portugal. Então, eu sempre busquei as minhas referências em inglês. Então, eu sempre, desde lá, né? Já estudando sempre o inglês, e é óbvio que para nós o inglês é a nossa segunda língua, então é muito mais desconfortável assistir um curso em inglês do que um curso em português. Ah, E eu acho que começa por aí, o se submeter ao desconfortável, né? Se submeter àquilo que incomoda, digamos assim, que tira. Ah, mas isso aqui tá chato. Eu tô lendo, por exemplo, esse ano eu me prontifiquei, eu coloquei para mim que eu só ia ler livros em inglês para desenvolver cada vez mais. Mas é claro que é mais cansativo, é mais é um desgastante, treinamento cerebral, né? um treinamento cerebral. É aquilo que até, né, digamos assim, a leitura, que é uma atividade prazerosa, ela fica um pouco mais desconfortável, ela não tem mais tanto prazer assim, porque, como tu falou, acaba sendo um treinamento. Mas depois que eu tiver 2 anos, 3 anos lendo em inglês, a partir dali vai ser muito mais fácil, né? Porque senão a gente nunca quebra a barreira do desconforto. É. Então começa por aí. Então eu sempre me busquei estudar, me qualificar, me qualificar, me qualificar. O que que aconteceu aí, né? O que me fez chegar na BMW? Justamente um outro treinador precisando de pessoas, porque aqui, graças a Deus, é uma terra muito próspera, né? Onde eles Sempre, estão sempre precisando de. Aqui sempre abertos, né? A gente até se assusta porque é uma realidade diferente.
do Brasil, né? Exato, exato. Então aqui tem uma necessidade de pessoas muito grande, pessoas e principalmente qualificadas. Imagina o seguinte: se precisa de gente no McDonald's para fritar hambúrguer, Uhum. imagina a necessidade em Em pessoas. todas as outras áreas mais especializadas. Exato. Tanto é que a gente sabe que tem vistos aí, né, de para enfermeiros, engenheiros, enfim, que tem até programas especiais. Mas enfim. E aí surgiu, aí ele viu, ele já conhecia o meu trabalho, ele é brasileiro, já conhecia meu trabalho, e disse: Olha, Milene, eu acho que tem uma oportunidade para ti. Porque eu conheço, olha, eu nunca vou esquecer dessa frase dele, porque eu conheço a qualidade da tua entrega. E aquilo fez sentido para mim. Eu sei a profissional que tu é, eu conheço a qualidade da tua entrega. Então, ali é que a gente conecta os pontos, né? Então, que Uhum. bom que eu me exigi, que bom que eu realmente busco o melhor, que bom que eu sempre dei o meu melhor para aquilo que eu me proponho a fazer. Então, eu acho que quando a gente. E aí é aquela máxima, né, de entregar para o universo. Faz o teu tema de casa, faz bem feitinho, entrega o teu melhor e aí joga para o universo, né? É, porque as pessoas às vezes invertem Exato, essa dinâmica, né? Ah, deixa que Deus toma conta. Deus não pode tomar conta. Você tem que fazer a sua parte, fazer bem feito, colocar aquilo da maneira correta, e daí sim o universo vai fazer a parte dele, né? exato. E Não, é não dá dessa para maneira. transferir a Não se responsabilidade para transfere, Deus. claro que não. É. Não. Deus que é o melhor para a gente, isso não há Claro dúvida. que sim. Deus está nos olhando, nos protegendo, nos cuidando, mas a gente que precisa fazer a nossa parte. Uhum. E tem gente que é bem isso, assim, Deus está no controle, Deus é que sabe. Não, Deus que é o melhor, mas a gente é que tem que fazer a É, nossa parte. É por isso a importância da inteligência emocional. é, É a gente saber dominar as nossas emoções. Né? A gente saber, a gente não tem controle sobre as emoções, mas a gente precisa dominar as nossas emoções. E eu vejo, né, Cíntia, e tu sabe mais do que eu nesse aspecto, o quanto existe de conflitos, né, de família, de interpretação, julgamento, brigas, em que não, em que essas fronteiras, essas barreiras, elas não são respeitaitadas, né? Do espaço de cada um, e um toma o lugar do outro e vira uma confusão só, né? é, E isso prejudica muito a pessoa, tanto na vida profissional quanto na vida pessoal. Então, ela claro que tomar sim. essas rédeas é fundamental. A gente vai fazer um workshop aí, em 2023 juntas, né? Não mesmo. Para trabalhar o momento do agora e fechar o passado para que a pessoa tenha o impulso dela. O que você acha? Estou lançando aqui a proposta. Eu super topo. Aliás, era uma coisa que a Jaque uma vez falou: Nossa, o teu trabalho com o da Cíntia É, é é, sucesso puro. porque alinha perfeitamente, né? É isso Alinha mesmo. muito. É, Uhum. muito bem. Gente, eu tenho certeza que vocês adoraram essas informações preciosíssimas, que são pérolas mesmo. Essas informações que a Milene passou, todos os dados dela vão estar tudo aqui acessível para todo mundo. E foi um prazer ter você aqui. Eu sei que você está na correria, com o pé já no aeroporto, ainda achou essa brechazinha assim para a gente poder conversar e eu poder mostrar o teu trabalho. Foi um prazer Ai, mesmo ter você aqui. Tá bom? Boa viagem, boa sorte lá no seu treinamento. Eu sei que tudo obrigada. vai dar certo e a gente se vê. Obrigada, Tá linda. bom. Beijo grande. Beijo no teu coração. Tchau, pessoal. Tudo de bom. Tchau, tchau.